Você já parou para pensar na verdadeira natureza das ideias? Tudo o que você ama, os animes que assiste, os jogos que joga, as músicas que escuta no Spotify e até as séries que maratona no Netflix, são produtos de uma construção cultural coletiva. Mas há um problema: fomos convencidos de que essas ideias podem ser possuídas, que há um direito exclusivo sobre elas, conhecido como propriedade intelectual. O que quase ninguém sabe é que esse conceito pode ser a maior ilusão já criada, algo que foi desenhado para proteger os criadores, mas que na verdade limita a inovação e empobrece a cultura global. Imagine como seria o mundo se a propriedade intelectual fosse absoluta. Você provavelmente nunca teria ouvido falar de seus animes favoritos fora do Japão, não teria acesso a inúmeras músicas ou filmes, e nem mesmo plataformas como Spotify e Netflix existiriam. Através deste roteiro, vamos explorar as falácias por trás desse conceito e demonstrar, com exemplos concretos, como a propriedade intelectual mais atrapalha do que ajuda. Sabia que, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMP, mais de 50 milhões de patentes e direitos autorais foram registrados em 2023? Esse número inclui desde designs industriais até letras de músicas. Porém, apesar desses registros, a pirataria, que, segundo o conceito de propriedade intelectual, é uma atividade ilegal, movimenta quase 2 trilhões de dólares por ano. E aqui está o paradoxo: como algo que supostamente é protegido pode ser tão vulnerável? E mais importante, por que tantos consumidores e criadores continuam a operar à margem desse sistema? Vamos tomar como exemplo o mercado de animes. Muitos dos maiores sucessos globais, como Naruto, One Piece e o Attack on Titan, foram amplamente disseminados através de sites não oficiais. A distribuição fora dos canais oficiais, que em tese viola a propriedade intelectual, foi justamente o que permitiu que esses títulos alcançassem uma audiência mundial. Ironia? Ou uma prova de que o sistema não funciona? A propriedade intelectual parte do princípio de que ideias, músicas, histórias ou designs podem ser possuídos da mesma forma que bens materiais, como uma casa ou um carro. Mas há um problema fundamental: vá ao contrário de bens materiais, que são limitados. Ideias são infinitas. Quando você compartilha uma ideia, você não perde a ideia original, ela simplesmente se multiplica. Stephen Kinsella, em seu livro Contra a Propriedade, destaca que o conceito de propriedade intelectual é inerentemente falho. Ele compara ideias a recursos ilimitados, como o ar ou o sol, que não podem ser apropriados de forma exclusiva sem criar conflitos artificiais. Mas é exatamente isso que o sistema tenta fazer: impor limitações arbitrárias a algo que é, por natureza, livre. Agora pense nos animes. Se o conceito de propriedade intelectual fosse levado ao extremo, o que aconteceria com os sites de fansubs, que legendam episódios para dezenas de línguas em questão de horas? Eles simplesmente desapareceriam, e com eles, a chance de milhões de pessoas ao redor do mundo entrarem em contato com essa cultura. Curiosamente, as próprias empresas que produzem esses animes acabam se beneficiando da disseminação ao pirata, pois isso cria demanda para produtos oficiais, como mangás e mercadorias. De acordo com Kinsella, a propriedade intelectual não foi criada para proteger os criadores, mas sim para beneficiar corporações e governos. Esses atores utilizam o conceito para monopolizar ideias, controlar narrativas e, claro, lucrar. A história nos mostra que a ideia de propriedade intelectual não surgiu como um mecanismo natural de proteção, mas como uma imposição artificial para atender interesses específicos. O mercado musical é um exemplo claro disso. Antes do Spotify, as gravadoras dominavam a indústria e processavam qualquer pessoa que compartilhasse músicas sem autorização. Mas o surgimento de plataformas de compartilhamento como o Napster forçou uma mudança. Ao invés de lutar contra a pirataria, o Spotify decidiu abraçá-la, criando um modelo que beneficia tanto artistas quanto consumidores. Se a propriedade intelectual fosse realmente absoluta, o acesso à cultura seria drasticamente limitado. A maioria das músicas que você ouve no Spotify, dos filmes no Netflix e dos jogos indie que encontra em plataformas como Steam simplesmente não existiria. Isso porque esses produtos muitas vezes se baseiam em ideias e conceitos já existentes, que seriam barrados por barreiras legais. E o que dizer dos mods de jogos? Modificações como o Counter-Strike, ou que nasceu de um mod Half-Life, ou são um excelente exemplo de como a criatividade pode florescer quando as barreiras da propriedade intelectual são ignoradas. Sem esses mods, muitas das inovações nos
videogame simplesmente nunca teriam acontecido. A maior parte das pessoas aceita o conceito de propriedade intelectual sem questionar. Compramos assinaturas, pagamos licenças e aceitamos que criar algo novo é um campo minado de burocracia. Mas, ao mesmo tempo, a pirataria continua sendo uma prática amplamente difundida. Isso acontece porque, no fundo, as pessoas entendem que ideias não devem ser limitadas. Afinal, compartilhar cultura é um comportamento humano natural. É razoável continuar alimentando um sistema que sufoca a inovação e dificulta o acesso à cultura? Quantas grandes ideias não chegaram ao mundo porque seus criadores temiam processos judiciais ou não tinham recursos para lidar com a burocracia da propriedade intelectual? É hora de repensar esse modelo. Um exemplo perfeito de como a propriedade intelectual limita o potencial humano é o fandom, fanfics, AMVS, anime music vídeos e jogos criados por fãs. Tudo isso é tecnicamente uma violação de direitos autorais. Ainda assim, essas criações não apenas mantêm franquias vivas, mas também atraem novas audiências. Imagine se a Nintendo tivesse proibido todos os jogos baseados em Pokémon ou criados por fãs. Ela teria perdido uma geração inteira de jogadores que se apaixonaram pela franquia através dessas experiências. É libertador saber que qualquer um pode criar algo baseado em algo que ama. A criatividade não tem limites naturais, eles só existem porque são impostos. Quando esses limites são removidos, a cultura próspera e novas inovações surgem. Stephen Kinsella argumenta que precisamos abandonar a ideia de propriedade intelectual e aceitar a abundância das ideias. Em vez de restringir, devemos incentivar a inovação e a colaboração. Plataformas como Spotify e Netflix mostram como modelos alternativos podem funcionar. Elas provam que é possível criar sistemas que beneficiem tanto consumidores quanto criadores, sem recorrer à repressão legal. Questione o sistema. Por que pagamos por coisas que já deveriam ser acessíveis? Por que aceitamos limitações impostas a algo que é, por natureza, ilimitado? Então, qual é a sua opinião? Devemos continuar alimentando a ilusão da propriedade intelectual ou é hora de derrubá-la de uma vez por todas? Você acha que um mundo sem essas barreiras seria um caos ou um paraíso criativo? Comente e participe dessa discussão. Ou você tem medo de que sua própria opinião seja a propriedade ou de alguém? Muitos dos grandes criadores que você admira começaram como fãs que copiaram, remixaram e recriaram. A criatividade humana não tem limites, a não ser os que nós mesmos impomos. E se você quiser mudar completamente sua vida, aprendendo como criar um canal do YouTube que nem o meu, passo a passo completo, com segredos nunca antes vistos, clique no link da descrição. Eu te espero nessa jornada.